Rádio Universitária Paulo Freire apresenta Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Olá, estamos dando início a mais uma edição do programa Arqueologia em Evidência. Sou Carlos Dantas e estarei aqui com vocês sempre neste mesmo dia e horário, conversando com nossos convidados sobre os aspectos mais importantes da arqueologia pernambucana, nordestina e brasileira. E hoje vamos falar sobre fortalezas, forte ou fortificação. Fortaleza é uma estrutura arquitetônica militar projetada para a guerra defensiva. A humanidade vem erguendo este tipo de estrutura há milhares de anos, com uma variedade de finalidades. A cada época, novas tecnologias bélicas exigiam novas formas, novas estruturas, novos materiais, novas estratégias defensivas nas guerras. E assim, forçavam o desenvolvimento da ciência da fortificação. Certamente a chegada da aviação no começo do século passado aos campos de batalha fez com que esse tipo de estrutura perdesse sua função principal, que era a utilização em momentos de guerra. Aqui no Brasil também não aconteceu de forma diferente. Ao longo dos séculos, os fortes foram perdendo sua função de proteção contra os ataques inimigos, sendo abandonados ou transformados em órgãos administrativos ou em equipamentos culturais. Exemplo deste equipamento cultural é o Forte de Santa Cruz, localizado na ilha de Itamaracá, mais conhecido como Forte Orange, que foi idealizado e construído pelos holandeses quando invadiram Pernambuco em 1631. Em sua mais recente restauração, foram descobertos os vestígios do verdadeiro Forte Orange, que agora estão em exposição e que se encontra sob o forte português denominado de Santa Cruz. Este trabalho foi realizado pelo fundador do Laboratório de Arqueologia da UFPE, professor Marcos Antônio Gomes de Matos de Albuquerque, ou simplesmente Marcos Albuquerque, que é um dos pilares da arqueologia pernambucana e brasileira e que vem atuando desde a década de 1960 na construção desta ciência em nosso país. Ele é o nosso convidado de hoje, juntamente com o Yuri Menezes, arqueólogo, que tem mestrado em arqueologia, trabalha na Arqueolog Pesquisas, junto com o professor Marcos Albuquerque, e a aluna Stephanie Patriota, aluna do 4º período aqui do curso de arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco, que está fazendo estágio no laboratório junto com o professor Marcos Albuquerque. E eu quero começar a conversa com o professor Marcos Albuquerque falando o seguinte: professor, suas experiências e contribuições na arqueologia são muitas e extremamente diversificadas, abrangendo tanto os tempos históricos do período colonial e imperial do Brasil, quanto os pré-históricos, estudando os grupos indígenas através das cerâmicas e pinturas rupestres. E esses estudos abrangem edificações civis, como casas, fábricas, lojas de comércio, além de igrejas, cemitérios, escolas e, claro, as fortificações, que é o nosso tema do programa de hoje. E a gente vai se restringir somente às fortificações. E quero começar com uma pergunta simples para podermos ter uma noção quantitativa sobre essas construções. São muitos os fortes existentes no Brasil? Prazer estar aqui falando sobre um tema que me interessa bastante. Olha, existe no Brasil uma quantidade muito grande de fortes conhecidos, em torno mais ou menos de uns 600 fortes no Brasil. Recentemente descobrimos um novo forte que se encontrava soterrado no estado de Alagoas, em frente a Porto Calvo. Esse forte é um forte em terra do período holandês. Abrimos ele completamente, de sorte que hoje nós temos um forte a mais conhecido. Ele estava registrado apenas numa planta que se encontrava no Vaticano, o Forte Basse. Ele funcionava para os holandeses como algo muito significativo do ponto de vista de fornecimento de equipamentos logísticos, etc., para o ataque a Porto Calvo. Olha, seria redundante perguntar, né, por que devemos preservar essas estruturas, mas há interesse da sociedade em fazer isso? O que é que um forte pode dizer para nós? Olha,
Todas as unidades funcionais de uma sociedade, seja ela uma igreja, seja um engenho, qualquer outra unidade funcional, dentro de uma perspectiva mais ampla, ela se encontra interligada, com certeza absoluta. E, logicamente, o entendimento de uma fortificação ou de uma fortificação dentro de um conjunto maior, ela tem uma importância muito grande, porque se vai descobrir exatamente o que é que ela defendia. Ninguém constrói um forte por esporte ou por lazer. A existência de um forte significa necessariamente algo a defender. E, coincidentemente, algo que é colocado em algum lugar com um nível de precisão gigantesca. Se nós formos avaliar todos os locais onde tem fortificação, desde a Amazônia, que nós já trabalhamos bastante lá, até o sul do país, se vai observar que normalmente eles estão em pontos turisticamente muito interessantes, porque a paisagem é interessante, ele está defendendo alguma coisa muito importante, um canal, um porto, etc. Então ele tem um nível de importância muito grande. E o entendimento dele se entende exatamente o que é que se estava defendendo. No caso do lado Pacífico, por exemplo, exatamente os metais, para aquele lado de Cartagena, etc. Se nós entrarmos para o lado de cá, o açúcar. No caso particular do açúcar, por exemplo, ele durante um grande período ele teve um PIB, foi o PIB do país maior do que o próprio ouro, era exatamente o açúcar. Então, se ele não fosse defendido, se perdia, obviamente, todo esse capital que iria para o reino. E por isso tinha tantas tentativas e efetivações de invasões por aqui, não é isso? Claro, não é à toa. No caso particular nosso, da maior invasão aqui, porque no Rio de Janeiro houve outras, né? No caso particular daqui do Nordeste do Brasil, era uma capitania extremamente florescente durante o período colonial, e os holandeses eram parceiros do Brasil, não eram inimigos do Brasil, eles eram parceiros do Brasil. Na oportunidade que a coroa portuguesa passou para as mãos espanholas, e no momento que estava nas mãos espanholas, significava que havia um processo de inimizade já secular, eu diria, entre Holanda e Espanha. Então eles passaram a atacar um território espanhol, um território que estava sob domínio espanhol. Ainda hoje, na Holanda, por exemplo, quando um menino faz uma trela qualquer, se diz, se você não se comportar, vou chamar o Duque de Alba. O Duque de Alba fez miséria na Holanda, como hoje em dia aqui no Nordeste diz, vou chamar o Bicho-Papão ou vou chamar alguma coisa, lá é o Duque de Alba. Então, essa rixa entre Holanda e Espanha realmente era muito longa, não é? Então, na oportunidade que isso se consolidou, ou seja, esse domínio espanhol sobre o Brasil, praticamente todo, então os holandeses invadiram aqui porque eles não queriam perder o comércio do açúcar. Eles eram essencialmente comerciantes. Muito bem. Vamos dar uma palavrinha agora com o Yuri. Yuri Menezes é arqueólogo, né? Fez mestrado aqui e está trabalhando lá na Arqueologia e Pesquisa, não é isso, Yuri? E como é que começou esse teu trabalho lá e o que é que você faz lá junto com as fortificações? Certo, né? O meu trabalho na arqueologia começou em 2009, né? No início da graduação, né? Sou da primeira turma de arqueologia e naquele início tive o professor Marcos Albuquerque como tutor. Daí então iniciei estagiando no laboratório de arqueologia e depois ingressei, né? Após me formar, terminar o mestrado, ingressei na Arqueologia e Pesquisas, que trabalha tanto com arqueologia preventiva quanto com pesquisas propriamente ditas. Então, o meu primeiro trabalho foi no Forte dos Reis Magos, que fica lá em Natal. É um forte com uma paisagem exuberante e uma história espetacular. Então, foi meu primeiro contato, assim que ingressei realmente no mercado de trabalho, foi justamente no Forte dos Reis Magos. E de lá para cá, algumas outras experiências. E a última foi que o professor Marcos Albuquerque comentou, que foi o Forte Embás, que foi uma descoberta, né, incrível e que é um forte extremamente diferente dos demais, sobretudo aqui no Brasil, pela sua forma construtiva, né, que é um forte edificado em terra, construído em terra, não tem pedra, não tem argamassa, não tem nada,
Então, é um forte que estava coberto, né, pela sedimentação, estava totalmente sedimentado, e foi incrível o trabalho nele pelas constantes descobertas diárias. Em todo o trabalho a gente foi descobrindo diariamente, tinha uma nova ideia do que ia acontecendo, novas teorias iam surgindo, né, novas estruturas que não eram imaginadas para aquele forte foram aparecendo. Então o Forte Embaixo foi o último trabalho relacionado à fortificação e foi com chave de ouro que no ano de 2018 a gente finalizou esse serviço. Também está aqui conosco a Stephanie Patriota, né, aluna do 4º período e já está estagiando lá no laboratório com o professor Marcos Albuquerque. Não é isso, Stephanie? É isso mesmo. O meu trabalho lá no laboratório, ele primeiro teve uma fase de teoria. Então, no caso, eu precisei fazer uma pesquisa bibliográfica para aprofundar o conteúdo. E só nesse ano eu comecei a ter contato com o material propriamente dito, que são os cachimbos holandeses, né, que estavam no Forte do Brum, aqui no Recife. No caso, atualmente a pesquisa ela se encontra em fase de renumeração desses cachimbos, porque eles vieram do Museu do Forte do Brum e foi preciso passar por uma padronização com a numeração do material do laboratório. Então, no caso, essa parte que eu estou finalizando, e a próxima etapa vai ser justamente complementar um banco de dados, que é inovador na arqueologia, onde a gente pode colocar as marcas dos cachimbos para identificar a cronologia, a própria origem, de onde é que eles vieram e por aí vai. E para você, enquanto aluna, isso é um trabalho assim que pode levar você para essa área histórica dentro das fortificações? O que você acha? Com certeza, né? O trabalho ele tem sido muito importante porque a gente na sala de aula sempre vê a teoria, as fotos de como são feitas as escavações, e lá no estágio com o professor Marcos ele está me dando a oportunidade de já ter contato com esse material e com certeza vai ser muito importante para a minha formação profissional. Beleza. Professor, como é que se dá a participação dos alunos nesses trabalhos desenvolvidos? Porque você tem uma empresa, efetivamente você não está mais vinculado à universidade enquanto professor, né? Como é que você chama esses alunos para esse trabalho? Como é que é feita essa coleta? Essa é uma pergunta efetivamente difícil de ser respondida, por várias razões. Não sei nem por onde começar. Veja bem, eu continuo vinculado ao laboratório, eu me aposentei prematuramente, por razões burocráticas, me aposentei prematuramente. O departamento de História no qual o laboratório se encontra vinculado, ele, por unanimidade, que é outra coisa raríssima de acontecer, votou que eu continuaria coordenando o Laboratório de Arqueologia. Então, eu continuo coordenando o Laboratório de Arqueologia. Como, desde muitas décadas atrás, já está fazendo um pouco mais de meio século, né? Eu realmente sou uma pessoa completamente revoltado com a burocracia brasileira, que ela chega a ser algo, no meu modo de entender, patológico, que prejudica não apenas pesquisa, prejudica o país, prejudica todos, essa gigantesca burocracia. Então nós, há um pouco mais de 10 anos atrás, criamos uma pessoa jurídica e, mais uma vez, curiosamente, uma pessoa jurídica que não tem como objetivo o lucro. É uma empresa, claro, teria que ser uma empresa, não é? Tem CNPJ, etc., mas no fundo é uma instituição de pesquisa, claro, e nós temos apenas autonomia para desenvolver o que queremos. Então, enquanto que no serviço público, para nós trabalharmos, para nós comprarmos um determinado equipamento, qualquer pessoa vinculada ao serviço público sabe exatamente a grande dificuldade. E nós trabalhamos com equipamento de ponta. Nós tivemos um laboratório móvel, não apenas o primeiro da América do Sul, mas a nível mundial, quer dizer, eu já trabalhei em outros países, sei exatamente o que se trabalha, com o que se trabalha lá, e nós trabalhamos, nós utilizamos termografia em arqueologia histórica, enfim, o que há necessidade nós enveredamos por aí e resolvemos trabalhar. E no dia que nós não pudermos fazer uma arqueologia de ponta, com certeza absoluta, eu penduro as chuteiras. Então, o laboratório
arqueólogo, por incrível que pareça, apesar de serem coisas administrativamente completamente diferentes, há uma relação umbilical. Quer dizer, toda a origem da nossa equipe é uma origem acadêmica, não é uma origem empresarial, é uma origem acadêmica. E dentro dessa origem acadêmica, o laboratório faz a guarda legal do material. Esse material, por exemplo, no caso da Stephanie, ela está trabalhando com um material que foi recolhido através de uma pesquisa realizada pelo Laboratório de Arqueologia, e ela está vinculada ao Laboratório de Arqueologia, não arqueólogo. Ela está vinculada ao laboratório. O caso de Uri, não, ele está vinculado à arqueólogo, pesquisa, né? Então é um pouco difícil de entender que isso daria até um estudo psiquiátrico, eu acho, bastante interessante, não é? Essa fusão entre duas coisas aparentemente completamente distintas. Agora, o trabalho, no caso, ele é desenvolvido, como é que é essa dependência? Tem projetos? Quem é que desenvolve esses projetos? Quem é que fomenta os recursos desses projetos? Veja bem, no caso atual, por exemplo, o grosso dos trabalhos nossos estão concentrados na liberação de áreas de rodovia. São trabalhos que vêm há mais de 10 anos com a universidade. Não com o departamento, nem com o departamento de História, nem com o departamento de Arqueologia. É um termo de cooperação entre o DENIT, que é um órgão federal, e a Universidade Federal de Pernambuco, diretamente do gabinete do reitor. E os recursos oriundos do DENIT são recursos repassados para a FAD é que administra, nós não tocamos nos recursos, não é? E nós já participamos da duplicação da BR-101 no trecho Natal-Palmares. Estamos agora, no momento, fazendo a duplicação do trecho Palmares, em Pernambuco, até Feira de Santana, na Bahia, e a 426 na Paraíba. Fizemos o trabalho no Ceará também. Então, isso aqui são projetos específicos no caso do DENIT federal, com a Universidade Federal também. Então, não há nem licitação, isso é um trabalho, é uma transferência de recursos e uma prestação de serviços da própria universidade. Essa é uma lógica de trabalho. Um outro trabalho que estamos para iniciar, por exemplo, e esse com arqueólogo e pesquisas, é exatamente uma escavação complementar na igreja de Nossa Senhora da Graça em Olinda, que é a igreja do seminário. Escavamos ela há muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás, muito mais de 10 anos atrás. Tiramos de lá uma quantidade muito grande de sepultamento dos primeiros jesuítas vindo para o Brasil, inclusive um que resistiu à invasão holandesa, porque essa igreja, esse colégio jesuíta, foi exatamente o primeiro aquartelamento do exército holandês em Pernambuco. E encontramos, inclusive, um crânio de um padre com um projétil de mosquete no seu interior, quer dizer, foi exatamente do período da guerra. Então, esse trabalho que a Cúria Metropolitana está querendo dar continuidade para tirar algumas dúvidas, esse está sendo feito ou será feito com Arqueólogo Pesquisas. Este é o programa Arqueologia em Evidência. Sou Carlos Dantas e estou na companhia do professor Marcos Albuquerque, do arqueólogo Yuri Menezes e da aluna Stephanie Patriota. A conversa é sobre as fortificações, a importância das fortificações e que existem aqui no Brasil. E você pode participar dos nossos programas através do e-mail arqueologiaemevidencia@gmail.com. Nossos programas são gravados com antecedência, mas você pode sugerir temas e fazer questionamentos que tentaremos esclarecer nas futuras edições. Antes do intervalo, vamos ouvir o nosso boletim patrimonial de hoje. Boletim patrimonial. Sítio dos Marcos. As feitorias portuguesas eram entrepostos comerciais e funcionavam como mercado, armazém, alfândega, davam apoio à navegação e até serviam como defesa, pois geralmente eram edificações fortificadas.
A primeira construída no Brasil, em 1516, estava localizada no atual município de Igaraçu. O responsável era o fidalgo português Cristóvão Jacques, que chegou a ser governador das partes do Brasil no ano de 1521. Foi ali que se deu o início ao primeiro núcleo de povoamento de Pernambuco, e foi ali que Duarte Coelho desembarcou para tomar posse de sua capitania, em 1535. Atualmente, o lugar é conhecido como Sítio dos Marcos, pois estavam lá afixados 2 marcos de pedra esculpido com o brasão da coroa portuguesa, delimitando os limites geográficos das capitanias de Itamaracá e Pernambuco. Um dos referidos marcos encontra-se no saguão da entrada do IHGP, Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, onde pode ser visitado. Apesar da enorme importância histórica, a feitoria de Cristóvão Jacques não existe mais e as suas possíveis ruínas se encontram enterradas sob um imóvel particular. A área em volta também vem sendo loteada e usada como local de construção de unidades residenciais. Somente o nome, que faz referência ao momento histórico, é que permanece o mesmo, dando nome ao bairro que se urbaniza a cada dia que passa, destruindo um dos principais capítulos de nossa história. Exatamente aquele que conta o início da construção de nossa sociedade. O acesso ao sítio nem é tão difícil, mas faltam indicações e cuidados com o local, que deveria constar em todas as cartas turísticas de Pernambuco e até mesmo do Brasil. E agora vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta colocando a arqueologia em evidência. Até já! Estamos apresentando Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Voltaremos em instantes. Voltamos a apresentar Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Estamos de volta com Arqueologia em Evidência para dar continuidade à nossa conversa sobre fortificações com os nossos convidados, o professor Marcos Albuquerque, o arqueólogo Yuri Menezes e a aluna em arqueologia Stephanie Patriota. Mas antes de voltarmos à conversa, vamos ouvir uma curiosidade? Você sabia? Você sabia que o primeiro forte construído em terras brasileiras foi em Bertioga? Por causa dos constantes conflitos entre os invasores portugueses e os índios tupinambás, donos das terras recém-descobertas pelos europeus, os colonizadores precisaram de uma fortificação para se proteger dos ataques dos indígenas. A ocupação da área foi decorrente da política de capitanias hereditárias que levou o governador-geral do Brasil, Martim Afonso de Souza, a construir aquele equipamento de defesa, no que seria a sua própria capitania, a de São Vicente. A fortificação que foi tombada pelo IFAM na década de 1940 é conhecida como Forte de São João, mas também como Forte de São Tiago. Agora que você já sabe, vamos continuar a nossa entrevista de hoje. E o professor Marcos estava reclamando aqui que a gente falou pouco sobre fortificações, é porque são muitas coisas a serem faladas. Mas vamos voltar então para as fortificações. E deixa eu ver uma pergunta aqui, professor, sobre fortificações. Olha, Recife, Olinda, Jaboatão, Paulista, Cabo de Santo Agostinho e cidades vizinhas foram palco de inúmeras situações de conflitos históricos. Além dos visíveis fortes, como o já citado na ilha de Itamaracá, o Forte das Cinco Pontas, do Brum, de Pau Amarelo, existem outros tantos que estão invisibilizados? O senhor falou, inclusive, do achado em Alagoas. E, assim, aqui perto, que inclusive tem ali na Avenida do Forte, que não tem forte, né? Só tem os resquícios.
Veja bem, nós temos que pensar numa estrutura. Normalmente, quando há qualquer referência a uma fortificação, imaginamos de imediato alguma coisa de pedra alta, grande, muito forte, etc. Existem fortins, existem paliçadas, existem estruturas de defesa. Existiram várias em Recife e muitas se perderam. Existia, por exemplo, entre muitas vezes um forte e outro, havia uma trincheira. Uma trincheira é uma estrutura de defesa. Dificilmente uma trincheira seria visível à população, a não ser através de um trabalho de arqueologia. No trabalho de arqueologia poderíamos resgatar. Aquela muralha que foi encontrada na rua Alfredo Lisboa, se não me falha a memória, né, ali no final da Bom Jesus, por exemplo, aquilo ali foi de um trabalho de arqueologia preventiva para embutimento da tubulação de fibra óptica para o Porto Digital, isso há muitos anos atrás, e encontramos exatamente a muralha que cercava a cidade. Tem uma parte dela apenas, um ângulo saliente, que está à mostra, continua lá à mostra. Num lugar, digamos, que levasse a cultura a um nível mais elevado, com certeza absoluta se teria um marcador de solo delimitando toda a área do Recife Antigo cercada. Ela era cercada, aquela muralha, ela cerca o lado leste da cidade, mas nós encontramos também o lado oeste, que passava no interior da sinagoga, que é a primeira sinagoga das Américas, fomos nós também que descobrimos. Passa exatamente uma muralha do lado oeste, aproximadamente 80 metros de largura. Quando nós vemos hoje a geografia da cidade, do Recife, nós não temos a ideia de que na época era completamente diferente. Então lembrar que o Forte do Brum, por exemplo, que estava sobre o istmo que ligava Recife a Olinda, ele ocupava praticamente a totalidade do istmo. O mar batia de um lado, o rio batia de outro. Então, do Forte do Brum até a prefeitura é aterro, e do Forte do Brum até o porto é aterro também. Então, poderia muitas estruturas dessas serem descobertas. Nós encontramos também, perto da Torre Malakoff, nós encontramos também uma paliçada de madeira que estava preservada do período colonial. Em qualquer lugar do mundo que levasse esse turismo cultural a sério, por exemplo, com certeza absoluta essa paliçada estaria preservada e à mostra. No nosso caso, aqui em Recife, ela está tapada. Passar asfalto por cima. Isso é um crime do ponto de vista turístico, do ponto de vista cultural, onde se está privando a população de conhecer a sua própria cidade e seu sistema de defesa do período colonial. Sobretudo considerar que Recife é uma das cidades mais antigas das Américas. Aí nós encontramos o sistema de defesa dela, incluindo o Forte do Picão, que consta da bandeira do Recife, né? Ele está lá, os restos dele, em cima dos arrecifes. Lamentavelmente, nós damos muito pouco valor à nossa história. O slogan do nosso laboratório, de muito tempo, é uma sociedade que não conhece o seu passado, não tem perspectiva de futuro. Eu continuo defendendo esse slogan. Eu acho que nós não damos realmente esse valor. Então, nós temos aqui uma série de estruturas em direção a sul ou em direção a norte. Houve um ponto de encontro num lugar chamado Leiteiria, em Boa Viagem, durante a campanha ocorrida em Guararapes. Não é? A guerra de Guararapes, 2 guerras em Guararapes. E, lamentavelmente, não se tem nenhuma ideia onde é que seja. O próprio Parque Nacional dos Guararapes, que seria algo extremamente importante como um referencial de uma guerra de grandes proporções, uma guerra que durou 25 anos, não é? E ele não está ainda em condições de ser visitado. Então, a quantidade de estruturas defensivas é realmente muito grande. No próprio colégio e alguns
seminários ou conventos, por exemplo, eles foram utilizados como aquartelamento. Há uma certa similaridade entre a estrutura construtiva e uma estrutura militar, não é? Então, o forte, em grande parte do mundo hoje, ele está sendo utilizado como um elemento ou para museu ou para se transportar a uma época onde realmente ele fazia sentido do ponto de vista histórico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Então eu acho que realmente é uma lástima nós não darmos a importância de vida a esses monumentos que nós temos. E esses monumentos não podem ser dissociados do restante da sociedade. Do mesmo modo que precisava haver estruturas religiosas para o conforto religioso, etc., havia também a necessidade de um sistema defensivo. E o sistema defensivo articulado entre si, não é? Que um forte desse não era colocado aleatoriamente, ele deveria cruzar fogo com outro, etc. Então eu acho que é uma área esta que nós temos ainda uma pendência muito grande. Infelizmente, parece que as perspectivas não são tão boas, né? Agora, uma pergunta aqui para o Yuri. Yuri, que tecnologias são usadas e aproveitadas num trabalho para visibilizar essas coisas escondidas ou até para manter eles preservados? Certo. Uma analogia que costumamos fazer é que a pesquisa arqueológica é como a leitura de um livro. Só que no lugar de apenas você folhear, né, aquelas páginas e passando e depois ter a possibilidade de voltar e retornar e ler aquele parágrafo, não. A arqueologia você arranca e rasga aquela folha. Você perde todas as evidências, né? Se você não registra bem, você perde todo o que foi registrado, o que foi encontrado, né, ali. Então, você tem que fazer um bom registro de todas as etapas de sua pesquisa. Então, isso é um princípio da arqueologia. E para isso, nós utilizamos de tecnologia. Nós temos que se apropriar e fazer uso disso na arqueologia, por que não? Então, vou trazer aqui um exemplo que foi utilizado numa das últimas pesquisas que a gente fez, que foi o do Forte Embás, que com a tecnologia do drone hoje, com imagens aéreas, nós conseguimos não só trazer imagens, fotos ou vídeos, mas também fazer um registro topográfico com o drone. Então, diariamente, nossa equipe levantava o drone e subia. Em 15, 20 minutos fazíamos todo o registro daquele fortinho de cada etapa da escavação, né? Então, cada lugar onde foi escavado a gente sabia o dia, a hora que foi escavado, quanto se aprofundou, a área que foi escavada. Então, todo o volume de terra é retirado. Então, tudo isso foi registrado com o auxílio do drone e, além disso, também com câmeras em terra, enfim, com a termografia, com tudo isso nós utilizamos essa tecnologia. Trazendo ainda para essa linha da tecnologia, né? Existe na arqueologia a necessidade do peneiramento do sedimento, né? Para ver se encontram pequenos vestígios naquela terra que foi retirada, né? 100% da terra nós peneiramos com peneira mecanizada. Então isso otimiza o trabalho da arqueologia, né? Então, em vez do arqueólogo, o professor Marcos até costuma brincar, dizer que em vez do arqueólogo estar trabalhando, forçando o braço, que isso você faz à noite na academia, mas o arqueólogo deve estar pensando e não braçalmente trabalhando. Também pode trabalhar, mas se tem um equipamento que faça isso por você, é bem melhor, né? Agora, no caso, essas tecnologias, elas são também adaptadas ao próprio trabalho da arqueologia? Isso, correto. Na arqueologia, nós, né, quando fazemos um corte, precisamos tirar a foto a 90 graus para baixo, né, fotos zenitais. Antes do drone foi incorporada uma tecnologia que um elevadorzinho subia num trator, a gente subia, se esguiçava na beirada daquela plataforma e fazíamos uma foto, né? Então isso era uma adaptação para o nosso serviço, né? Hoje com o drone isso melhora, né? E a própria peneira mesmo que eu comentei agora é uma adaptação, né? Não é utilizada em outros meios, mas para a arqueologia foi incorporada. É necessária essa adaptação que ajuda bastante, né, o trabalho. Agora, uma pergunta aqui para a Stephanie. Você, enquanto aluna, né, a gente entra num curso de arqueologia, obviamente a gente não espera, de uma certa forma, trabalhar ou ter que saber tanta coisa sobre tecnologia, sobre softwares, sobre programas muito elaborados. É muito difícil superar esse batente, assim, essa necessidade de ter que se adaptar a tantas tecnologias de
de satélite, de termografias, de trabalhos em laboratórios especializados de física e química, por exemplo? Bom, no começo realmente foi um desafio, mas o arqueólogo ele tem que se adaptar, porque existem prazos que precisam ser cumpridos, a gente não, na maioria dos casos não tem a vida inteira para fazer o serviço, então quanto mais técnicas e inovações tiver, o arqueólogo ele tem por obrigação que estar a par, pelo menos o básico de tudo. Você não vai ser um especialista em física e química, mas você tem que estar com conhecimento para você simplesmente não delegar a outras o trabalho do arqueólogo, né? Professor, existe margem de negociação para alteração dos objetivos estabelecidos num projeto, num trabalho desse? Por exemplo, que o senhor estava falando, a gente está fazendo o trabalho, né, na duplicação de uma BR aí. De repente, lá no meio da BR, e vocês descobrem uma fortificação. Como é que é feito esse trabalho junto com a engenharia? Olha, a estrada não pode mais passar por aqui, como é que é isso? Veja bem, eu não diria nenhuma fortificação. Ao se encontrar um sítio arqueológico qualquer, esse sítio arqueológico ele poderá ser removível ou ser um material móvel. Sendo um material móvel, por exemplo, cerâmica, uma urna funerária, etc., ele seria recolhido para laboratório e, consequentemente, seria estudado depois a posteriori e a obra continuaria sem problema nenhum. Isso do ponto de vista legal, a Lei Federal 3.924. No caso, por exemplo, de se encontrar uma estrutura construtiva, uma estrutura, digamos, seja uma fortificação, uma igreja, dependendo da sua relevância histórica, então, nesse caso, a critério do IPHAN, que é exatamente o órgão responsável pelo cumprimento dessa lei federal, é uma questão completamente legal, essa estrada seria desviada. Já ocorreu isso no Brasil em algumas situações. São chamados sítios irremovíveis. O ideal seria que houvesse uma pesquisa arqueológica prévia na área, exatamente para evitar que houvesse gastos de dispêndio de tempo e de recursos, no sentido de se elaborar um projeto e depois ter que alterar o curso do projeto, da execução do projeto, né? Mas isso, digamos, não seria alguma coisa tão comum. Mas ao se encontrar, com certeza absoluta, haveria uma alteração. Mas se você permitir, eu gostaria de falar algumas coisas sobre o Forte Orange, que é um trabalho relativamente recente. Veja bem, o Forte Orange, ele tem algumas características muito importantes. Há 2 décadas atrás, 3 décadas atrás, ele estava completamente ruído. A ilha de Itamaracá era praticamente utilizada apenas com viveiros de peixes, etc. Um coqueiral, não tinha aquela estrada. E nós iniciamos um trabalho lá, e esse trabalho depois foi reforçado anos depois, juntamente com recursos de origem holandesa, e fizemos uma escavação. Sabia-se de uma série de informações do ponto de vista histórico, porém, muitas coisas não se conheciam materialmente. A essas alturas, realizamos uma escavação em profundidade, encontramos a estrutura do forte holandês, que os restauradores preservaram, inclusive a porta holandesa. A importância que é dada a esse tipo de descoberta lá fora é completamente diferente da nossa. A rainha da Holanda, o atual rei da Holanda, veio inaugurar o trabalho. Muitas vezes aqui no Brasil, uma descoberta importante, nem o prefeito aparece. E a rainha da Holanda veio fazer a inauguração do trabalho, né? Então encontramos o vestígio do forte holandês, que era um forte em terra, encontramos a muralha em terra, está lá a mostra. Se alguém for visitar o Forte Orange hoje, ele vai encontrar exatamente a porta holandesa, que foi encontrada a 4 metros de profundidade. E encontramos também o forte, que eu digo encontramos, ele estava lá, claro, mas encontramos as bases dele, do forte português. Então, o forte holandês estava circunscrito no forte português, né? Encontramos uma série de informações importantes do cotidiano.
A arqueologia não busca apenas resultados retumbantes, busca elementos do cotidiano, elementos simples do cotidiano. Os cachimbos mesmo que a Stephanie está trabalhando agora, não é desse forte, mas é de um outro forte também de ocupação holandesa, o Forte do Brum, ele denota algo muito curioso, porque havia inclusive uma bula papal proibindo o uso do fumo. Durante um período a própria igreja favoreceu o fumo, chamava de erva santa, e depois foi proibido. Na Igreja da Graça nós encontramos um cachimbo no bolso de um padre. Então existe uma série de coisas que não são anotadas pela história convencional, e sim pela arqueologia, determinados detalhes do cotidiano, que é exatamente o que o arqueólogo busca. Então, no caso do Forte Orange, uma série de peças extremamente importantes e raras foram encontradas, como, por exemplo, projéteis encadeados, que no momento que disparados eles decepavam as pessoas. Encontrou-se uma alabarda, até o momento a única alabarda encontrada arqueologicamente em uma pesquisa arqueológica na América do Sul. Enfim, tem milhares de peças à disposição da Prefeitura de Itamaracá, que hoje gerencia o Forte do Brum, e com a concordância do IPHAN, será montado um museu lá com uma quantidade gigantesca de peças do período holandês. O Forte do Brum também foi escavado, toda a estrutura que hoje está à mostra no Forte do Brum, por exemplo, é uma estrutura que estava soterrada desde o século XIX, desde a cacimba, o poço d'água, até, digamos, as calçadas que circundavam o forte. Então, esse trabalho com fortificação é um trabalho muito interessante, e que, no momento, a Unesco está para receber 19 candidatos a patrimônio mundial, onde 3 desses 19 são em Pernambuco. É o Forte do Brum, Forte Orange e Forte das Cinco Pontas. Então, a Unesco, no caso, está fazendo essa seleção de fortes para serem considerados patrimônios da humanidade? A Unesco faz o reconhecimento de alguns monumentos que são patrimônio mundial. E esses fortes não estão ainda em mãos da Unesco. Elas sabem, isso está sendo capitaneado pelo IPHAN Brasil, não é? E há grupos do ICOMOS e do ICOFOR, que é exatamente um órgão assessor da Unesco, estão juntando toda essa documentação até que um monumento seja reconhecido como monumento mundial. Isso passa por um dossiê gigantesco. Então, o julgamento será feito em 2022. Nós estamos em 2019. Está sendo junto esse material até lá e poderá ser aprovado ou não. Poderá ser aprovado o 19 ou não. Então, existe fortes. A tônica para esta candidatura são os fortes que no século XVIII deram o contorno do Brasil. São os fortes que vêm de norte a sul do Brasil, ou a sudoeste do Brasil, vem com o Príncipe da Beira, em Rondônia, e vai até o sul do Brasil, que deu exatamente esse contorno ao Brasil no século XVIII. Nosso tempo, infelizmente, está chegando ao final, e eu quero agradecer a presença dos nossos convidados e dar para eles um minuto para suas considerações finais. Yuri? Agradeço a audiência de todos e o interesse, né, pela arqueologia, que é uma ciência que acho que merece realmente um cuidado a mais, um detalhe, porque são nossos passados, né? É toda a nossa cultura que precisa ser valorizada, e numa era de tanta desvalorização, é importante que uma iniciativa desse programa, parabenizo a Rádio Universitária por esse espaço, né, para difundir e divulgar mais a arqueologia. Stephanie? Eu também gostaria de agradecer a oportunidade aqui e esperar que agora a arqueologia tenha uma proporção um pouco mais conhecida aqui, né, no público mais amplo fora da academia. Beleza. Professor Marcos? Não apenas eu gostaria de agradecer, como gostaria de lembrar que a arqueologia não é algo apenas como muitas pessoas pensam, ligando a Indiana Jones ou coisa parecida,
mas é algo que traz não apenas informações contundentes do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, muitas coisas que não foram registradas, a arqueologia resgata do ponto de vista material, mas tem dado uma contribuição muito grande a outras áreas do conhecimento. Não é uma área de conhecimento apenas fechada, mas uma área aberta, e tem havido muita contribuição para o lado de patologias, de paleopatologias, de solução para o entendimento de determinadas doenças que afligem a humanidade nos dias de hoje, e a arqueologia tem conseguido trazer para o lado da botânica, para o lado da antropologia física, ou seja, da biomédica, tem trazido uma quantidade muito grande de informação. O arqueólogo não deverá ser visto apenas como uma figura curiosa que anda buscando coisas interessantes do passado. São essas coisas do passado que têm uma relação direta com o que nós fazemos hoje no dia a dia. E para encerrar o programa, trazemos agora um número musical. A chegada dos europeus às Américas deve ter sido um momento eivado de tensões e conflitos, uma vez que a terra era disputada palmo a palmo. De um lado, os invasores tentavam expulsar os índios a golpes de facão e tiros de arcabuz, e de outro, os donos da terra, sem noção do que era a propriedade, tentavam se defender com inúmeras flechas lançadas dos seus arcos, lanças afiadas e tacapes e machados de pedra. Apesar da diferença tecnológica que favorecia os europeus, estes tiveram que construir unidades de defesa para tentarem viver sem o risco de serem atacados e mortos, inclusive por seus próprios conterrâneos. Mas como era a visão dos índios sobre a sua própria existência? Antônio Carlos Nóbrega e Wilson Freire compuseram uma música fazendo de conta que eles são os índios antes da chegada dos europeus. Na voz de Antônio Carlos Nóbrega, Chegança é patrimônio em 7 notas. Patrimônio em 7 notas. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Mas de repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. E assustado dei um pulo lá da rede, pressenti a fome e a sede, eu pensei vão me acabar. Me levantei de borduna já na mão, aí senti no coração, o Brasil vai começar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté,
De repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. E assustado dei um pulo lá da rede, pressenti a fome e a sede, eu pensei vão me acabar. Me levantei de borduna já na mão, ai sempre no coração, o Brasil vai começar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiú, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiú, Tupinambá. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó. Agradeço a sua audiência e a sua companhia e o convido para estarmos juntos novamente para mais uma edição do programa Arqueologia em Evidência nesta emissora na próxima semana, neste mesmo horário. Até lá! Você pode entrar em contato conosco através do endereço eletrônico arqueologiaemevidência@gmail.com. Arqueologia em Evidência é um programa do Departamento de Arqueologia da UFPE, produzido pelo Laboratório de Educação Patrimonial, LEDUP, e foi aprovado no primeiro edital de ocupação pública da Rádio Universitária Paulo Freire. Este programa teve a apresentação de Carlos Dantas, com a colaboração de Emília Carvalho e Ana Lu Rosendo. A coordenação é da professora Ana Catarina Ramos. A Rádio Universitária Paulo Freire acabou de apresentar Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Na próxima semana, voltaremos com mais uma edição do programa que faz você ficar por dentro da arqueologia do Nordeste brasileiro.